Olá, olá. O meu nome é Susana Forte, eu sou técnica oficial da Sharp Blade Portugal, com afiação de tesouras, lâminas, manutenção e reparação de máquinas e afim. E também somos os técnicos oficiais da UOL. E hoje estou a referir mais isso exatamente porque vamos falar aqui sobre um pormenor das máquinas da UOL, que parece-me de extrema importância para vocês, principalmente para quem trabalha com a área da barbearia e do cabeleireiro. Se calhar mais para os barbeiros, porque são aqueles que mais mexem nas máquinas e mais retiram as lâminas da cabeça da máquina. Existem algumas máquinas que têm uma peça que se chama, isto mais ou menos traduzindo para português, vamos chamar um slide. Que, no entanto, é uma peça que faz exatamente esse serviço do slide, que são naquelas máquinas que têm patilha lateral, como por exemplo uma Magic Clip, uma Super Taper, a Balding também tem, a Senior também tem. Há algumas máquinas que têm a patilha lateral e vocês, conforme vão deslizando, essa patilha está agarrada a uma peça metálica, que eu já vou mostrar as diferenças entre os dois tipos de máquina, e onde a lâmina, por sua vez, está presa. O que significa que a lâmina da base, a parte da base, anda mais para cima ou anda mais para baixo. E é assim que vocês fazem os vários tipos de alturas de corte. Para quem usa estas máquinas sabem exatamente o que é que eu estou a dizer. São máquinas que são mais difíceis de trabalhar, porque são vocês que colocam, consoante a vossa sensibilidade, as alturas. Não estamos a falar dos encaixes, que depois, inclusivamente, podem também utilizar encaixadas nas bases das lâminas para dar uma altura certa. E nesse caso têm a lâmina corrigida para o mínimo. Estamos a falar mesmo de trabalhar diretamente com a lâmina, dando-lhe a altura que assim pretendem, só com a rotação, neste caso do tal slide, está bem? Ou do encaixe da lâmina, com a patilha lateral. Existem dois tipos de encaixes, eles são quase iguais, e eu vou mostrar os dois. São praticamente iguais. Tem a diferença na furação. A furação onde entram os parafusos que prendem a base da lâmina à máquina, que não será propriamente à máquina, mas sim a esta pecinha. Porquê é que esta peça é assim tão importante? Porque também é uma peça de desgaste, é uma peça que muitas vezes é preciso trocar. Porque quando a peça está encaixada na máquina, ela entra com um determinado aperto. Isto é um aperto. O aperto dela já vem, obviamente, no local certo. E quando ela entra, não vamos falar das outras peças que também são de desgaste, onde esta encaixa e que muitas vezes é preciso trocar também pelo desgaste desta andar para cima e para baixo. Mas vamos falar só realmente deste slide, está bem? Ela tem um aperto próprio e muitas das vezes, conforme vão andando para cima e para baixo, muitas vezes anda para cima, anda para baixo, anda para cima e para baixo. Aliás, ela é até assim, ela é colocada assim. Ao contrário, neste caso, virado para vocês, ela é colocada assim na máquina. Ela entra ali numa determinada ranhura de outra peça, que também é uma peça de desgaste, na cabeça da máquina. Depois tem a patilha que entra nesta furação. E estes dois buraquinhos é a furação onde entram os dois parafusos da base da lâmina. Esta é igual. É só por dizer que esta não tem um buraquinho ao meio e tem dois buraquinhos mais pequeninos, mas que são parafusos diferentes, para máquinas diferentes, mas pusermos uma em cima da outra, a abertura é exatamente a mesma. Está bem? Pronto. Portanto, saber se é uma ou se é outra, temos que saber exatamente qual é a marca da máquina para saber qual das duas é que ela leva, mesmo por causa dos buraquinhos dos parafusos. Os parafusos também são certos para aquele tipo de lâmina, está bem? E as lâminas são diferentes na furação, que, por sua vez, prende aqui no slide. Ora, como eu estava a dizer, o que acontece com o desgaste de andar para cima e para baixo é que muitas das vezes esta abertura
começa a ficar laço, ou seja, estes dois encaixes que encaixam noutra peça na máquina começam a abrir. E o que acontece? Em vez dela andar para cima e para baixo, ela anda para cima e para baixo, mas com o trabalhar faz algum trepidar. E vocês notam que a lâmina não está a cortar bem. Esta é uma das razões que faz com que a lâmina não corte bem, independentemente das lâminas necessitarem de ser afiadas de vez em quando, e precisam mesmo de ser afiadas de vez em quando, porque têm desgaste, e é como todas as lâminas, como todas as tesouras, têm mesmo que ser afiadas de vez em quando, mas vamos supor que a lâmina está ótima, está afiada, ou é nova, está afiada, não interessa nada, mas esta peça não está em condições. Portanto, vocês vão colocando a patilha para cima ou para baixo, consoante o espaçamento que querem, do cortante para a base, para dar maior percentagem de corte ou menor percentagem de corte, só que ela trepida quando está a trabalhar. Porque não tem o encaixe certo, porque já está laço e, como tal, vai prejudicar o corte. Chegam-nos muitas máquinas com este problema. E é tão simples, é só trocar esta peça, é uma peça extremamente barata, inclusivamente. É só trocar esta peça, de vez em quando convém se calhar fazê-lo, mas também não é assim, se calhar não é todos os anos que temos que trocar esta peça, também depende do uso que vocês dão às máquinas e da manutenção que dão às máquinas e da utilização que dão às máquinas, que isso ainda é o mais importante, não é? Uma máquina bem tratada não precisa de trocar esta peça todos os anos. É um dos primeiros pontos que eu tenho em atenção quando a máquina vai até em garantias, não é? Embora as lâminas não tenham garantia, mas é exatamente a pressão que esta peça tem no encaixe da cabeça da máquina em conjunto com a lâmina. Eu espero estar a ser bastante perceptível. Portanto, esta é uma pecinha que muitas vezes tem que ser trocada e é causadora, muitas vezes, de o corte não estar a ser limpo, não estar a ser perfeito. Está bem? Portanto, esta é a dica 55 da semana 55. Espero que tenham gostado. É essencialmente para barbeiros e cabeleireiros. Ficam a saber que é um dos motivos, e é tão fácil de trocar, não é? É um dos motivos que pode causar um mau corte. Isto tendo em conta que tudo o resto está em condições, lâmina, o encaixe, onde esta peça encaixa. Há sempre uma série de fatores a verificar. Mas este pode ser o motivo pelo qual há trepidação na cabeça da máquina. A cabeça da máquina não é lâmina, está bem? Que por sua vez provoca a trepidação na lâmina. E ela não corta bem. Portanto, consoante as máquinas, ou é um ou é outro. Depende, basta dizerem qual é o modelo, a marca e o modelo da máquina que eu fico logo a saber se é esta, por exemplo, é de uma Senior e esta, por exemplo, é de uma Magic Clip, tá bem? Que tem os 3 furinhos e é maior. Isto é só uma curiosidade. Espero que tenham gostado desta dica da semana 55. Dica número 55 para barbeiros e cabeleireiros. Se precisarem de alguma elucidação, se tiverem alguma dúvida, já sabem, ou telefonam-me ou colocam aqui, que eu gosto sempre que coloquem também os vossos comentários aqui e no resto das redes sociais. Beijinhos, até para a semana.